Aqui está falando. Peraí. Ok. O Thiago saiu, mas ele pode entrar de novo. E pessoal, bom dia. Muito bom estar junto com vocês aí, né, de novo na aula. Então, a gente vai começar, né, a falar. Eu queria só tirar algumas dúvidas com relação aos questionários. Essa semana aqui eu não vou colocar tarefa nenhuma, porque eu vou deixar vocês trabalhando com os questionários, tá? E esses questionários é interessante vocês trabalharem de novo, para que vocês entendam como é que a gente consegue descobrir as dores dos clientes e a oportunidade de mercado. Então, eu já, para aquelas pessoas, para aqueles grupos que não foram, que eu não fiz a correção anterior, eu já fiz a correção e já deixei os meus comentários lá nos questionários iniciais, lá no campus virtual, tá? E aí vocês dão uma olhada para vocês verem que tipo de recomendação e sugestão que eu estou dando para vocês melhorarem as questões para saírem a campo para fazer esse levantamento de respostas. E eu vou apresentar aqui tanto o questionário melhorado, como também eu vou apresentar aqui o resultado desses tipos de questões que vocês fazem, para vocês verem a diferença entre uma forma de perguntar e outra, para vocês tentarem descobrir qual que é a oportunidade de negócio que pode estar acontecendo, tá? Então, eu vou falar sobre como levantar dados e como fazer os questionários. Tá? Rapidinho aqui com vocês, tá? Então, o que acontece? Vamos lá primeiro nas perguntas, para vocês entenderem o que significa um questionário bem feito, né? E o que pode ser um questionário fechado, que não traz muitas informações, tá? Deixa eu abrir aqui, só para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui. Só um minuto. Vou pegar aqui. Ok. Vocês estão vendo a minha tela, né, pessoal? Posso continuar, né? Beleza. Ok. Então vamos lá. Vocês podem perceber aqui que essa questão foi uma questão que um grupo fez e eu peguei como exemplo, tá? Para explicar direitinho. Então, por exemplo, quando você pergunta assim, você passou a fazer mais refeições em casa após a pandemia de Covid-19? Esse tipo de pergunta aqui, pessoal, é um tipo de pergunta que nós chamamos fechado, porque você tem uma resposta sim ou não. Você passou a fazer mais refeições? Sim ou não, né? Então, ele é objetivo. Você não consegue explorar além disso, né? Então, o que eu coloquei aqui? Percebem que essas perguntas são mais objetivas com resposta do tipo sim, não? Com esse tipo de resposta, você não vai conseguir verificar se a sua hipótese inicial ou as 4 dores dos clientes, né, serão ou não verificadas. Ou seja, se você tem uma premissa, se você tem uma ideia de levantar as dores, esse tipo de pergunta, ele não vai conseguir levantar as dores dos clientes, tá?
Então, eu reformulei essa pergunta aqui da seguinte forma, né? O que a pandemia do Covid-19 alterou na sua rotina diária, principalmente na questão da alimentação? Então, vocês percebem que quando eu uso essa expressão o que pandemia, né? O que, o como, por quê, ou qual, essa pergunta muda de figura. O que a pandemia da Covid alterou na sua rotina diária? Então, nesse caso aqui, ele não é mais uma resposta do tipo sim ou não. Ele vai ter que pensar o que alterou essa Covid-19, alterou na rotina diária dele, né, principalmente na questão da alimentação, e aqui ele vai ter que falar sobre alguma dor que ele teve, né? Então, percebe que essa questão é muito mais ampla e com isso você vai conseguir pegar alguma dor latente do cliente com relação à alimentação, né? Então, dependendo da forma como o respondente vai te dar a resposta, muitas outras perguntas poderão ser feitas a fim de aprofundar ainda mais essa dor do cliente. Então, deixa eu pegar uma pessoa aqui só para fazer esse teste aqui, tá? Aline, você pode abrir o microfone, fazer um favor? E eu quero te perguntar, a primeira forma aqui, você passou a fazer mais refeições em casa após a pandemia de Covid-19? Você pode responder, por favor? Supondo que eu esteja fazendo a entrevista com você, tá? Tá sem microfone? Deixa eu ver. Você não quer responder, Aline? Então eu vou perguntar para outra pessoa, então. O áudio tá ruim? Ah, tá. Eu não tô ouvindo, então. Eu não estou ouvindo ainda. Deixa eu ver. Ah, tá. Não, faço minhas refeições em casa e evito comer na rua. Beleza. Eu vou perguntar para o Jean, então. Jean, você pode abrir o microfone, fazer um favor? E responder agora essa pergunta aqui, ó. O que a pandemia do Covid alterou na sua rotina diária, principalmente na questão da alimentação? Professor, minha resposta é praticamente igual a dela. Eu tô comendo mais em casa agora, que antes, igual, Uhum, no momento era pra estar na UFA, né? Aí acabou de sair da sua aula, cantininha, né? certo, beleza. Aí diminuiu. Tomar um cafezinho, né? É, tem que ter, né, professor? Claro. Eu nem tomei ainda hoje, mas eu vou daqui a pouco. Mas não mudou nada então na sua rotina? Aí eu posso falar que mudou, né? Que aí no caso é isso mesmo. Eu não tô. Eu tô evitando comer fora. Aí eu posso fazer a alimentação do jeito que eu quero. Tipo, Entendi. eu já tenho costume, né? A não ser essas coisas igual de ufla mesmo, que tudo sempre. Não é nada assim que bem definido. Geralmente é uma coisa assim que não faz tão Uhum, bem e tal, que é um salgado, alguma coisa do tipo, sabe? uhum. Quem que faz a comida na sua casa? A sua mãe? Agora? Minha mãe. Sua mãe? Tá. E E ela também tem, ela também, todos vocês não estão saindo mais como assim? para Saindo? comer fora, desculpa, nos restaurantes. Não. Tá, beleza. Só. Então, olha aqui, pessoal. Quando eu faço essa pergunta aqui, fechada, do tipo sim ou não, vocês já limitam a quantidade a qualidade da resposta e você não consegue aprofundar mais no tipo de questão.
Agora, quando a gente pergunta assim, o que a pandemia alterou, aí isso já dá mais pega para você conseguir aprofundar na resposta e também extrair mais informações do que a primeira questão. Percebem isso? Né? Então, é isso que começa a acontecer, tá? Então, por exemplo, essa segunda pergunta aqui também, nesse grupo aqui, eu fiz isso com cada grupo, tá bom? Vocês podem ir lá e verificar o que aconteceu com cada grupo de vocês. Você tem ficado com medo de frequentar locais como supermercado e padarias? Nesse caso, a resposta também é sim ou não. E o que é que essa resposta pode te trazer de insight para verificar se a tua proposta de valor está correta ou não? Ele quase não tem nada, porque ele fala assim, tá com medo. Sim, mas por quê? Né? Então, esse tipo de perguntas que tem umas respostas fechadas, ela não consegue explorar muito. Então, eu reformulei essa segunda pergunta da seguinte maneira: o que você acha de ter que fazer as saídas aos supermercados e padarias? Né? Então, quando a gente muda essa pergunta, em vez de ser uma pergunta fechada ou pergunta aberta, ele já muda bastante o tipo de resposta que você vai ter. Né? Como esta rotina da pandemia alterou o seu comportamento de compra de alimentos? Então, quando eu uso essas palavras aqui, o que, como, por quê, qual, você deixa de fazer uma pergunta fechada e vira uma pergunta aberta para você explorar mais quais são as dores das pessoas, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Você tem uma preferência por produtos artesanais ao invés de produtos industrializados? A resposta aqui pode ser sim ou não, né? Você tem preferência? Sim ou não, né? Mas quando você reformula essa pergunta falando assim, qual é a sua opinião sobre os produtos industrializados ou até artesanais? Você tem alguma preferência sobre esses dois tipos e por quê? Já muda muito a resposta, tá? Então, só para vocês verem aqui a diferença entre os tipos de resultados desses questionários, né? Vocês podem ver aqui, ó, nessas respostas que alguns grupos já postaram aqui, né? Por exemplo, aqui, né? Esse questionário aqui dos orgânicos, ele tem a primeira pergunta é: você ou sua família já experimentaram produtos totalmente orgânicos? Se sim, prefere estes ou convencionais? Né? E aí, entrevistado um aqui, não, apenas produtos sem agrotóxico, mas não com todo o cuidado que exige o produto totalmente orgânico. Né? Então, sim, sempre compro, prefiro estes pelo fato de serem mais em conta em relação ao local onde vivo. Então, nesse caso aqui, ele perguntou aqui, ó, né? Por quê, né? Se sim, preferem estes ou convencionais. Né? Então, já aumentou um pouquinho, mas mesmo assim ainda está fechado aqui. Né? Quer ver? O segundo aqui. Ao seu ver, como tem sido... Espera aí. Que tipo de alimento é mais difícil acesso? Né? Vamos ver o 3 aqui. Como moro em cidade pequena, a parte agro é muito forte, então dificilmente falta algo. A questão é o seguinte: essas perguntas vão trazer para nós novos elementos para conseguir buscar alguma informação a mais para a gente fazer o nosso negócio? Essa é a questão. Eu sempre preciso fazer essas entrevistas para entender qual que é a cabeça do nosso consumidor, do nosso cliente. Então, é isso que é importante a gente fazer esses questionários em profundidade, essas entrevistas em profundidade, para a gente conseguir entender o que se passa na cabeça do nosso cliente, tá?
Por exemplo, eu posso perguntar para vocês. Vocês têm estudado mais ou menos em relação às aulas presenciais? Agora, nesse momento de pandemia. Pode responder, fazendo um favor. Menos. Mais. Eu tenho estudado mais, professor. Eu tenho estudado Mais. mais. Ok. Vocês estão. É uma pergunta só, mas eu estou desperdiçando essa oportunidade de fazer essa pergunta para vocês com uma pergunta fechada. Vocês vão me falar mais ou menos e eu não vou ficar sabendo a razão do porquê disso, tá? Agora, se eu perguntar para vocês, o que vocês estão achando dessa aula através dos réus? Entendi. Sou chefe de família e serviço de casa não deixa. Perfeito. Mas quando eu pergunto para vocês assim, o que vocês estão achando do réu? O que vocês vão me responder? Pode abrir o microfone e vamos interagir aqui. Professor, Pode falar, Jean. tem algumas matérias que, tipo, até que tá bem bom para estudar, assim, que a metodologia parece que tinha que mudar, sabe, um pouco. Mas tem umas que não estão funcionando de jeito nenhum. Tipo, Uhum. muito complicado mesmo. Por que está complicado? Tipo, era matéria para ter software, para trabalhar em computador da UFLA, né? Uhum. Umas peculiaridades, licença e tal. E Uhum. também, tipo, monitor para ajudar a gente na hora de fazer essas tarefas. Uhum. Parte prática, assim, tá deixando a desejar, que é muito pouco. Entendi. Entendi. Olha só. Beleza. Quando eu perguntei para você, o Jean respondeu mais. Mas quando você respondeu mais, Jean, eu não consegui descobrir quais são os problemas. Mas quando eu perguntei o que vocês estão achando sobre o réu, aí você já trouxe vários elementos para mim interessantes para eu conseguir trabalhar na minha proposta de valor do negócio. Né, você falou que falta monitor, você falou que falta computador, você falou que falta mais interação prática, você falou que alguns softwares estão faltando. Então, esse tipo de informação eu não conseguiria extrair do nosso cliente com uma pergunta do tipo mais ou menos. Deu para entender, pessoal? Então, isso aí é muito importante na hora da gente fazer essas entrevistas para descobrir o que é que eu vou oferecer para os meus clientes através do meu negócio, porque isso é fatal. Se a gente não descobrir isso, a gente nunca vai conseguir descobrir o. Uh, nunca vai descobrir por que os nossos clientes estão querendo essa solução ou não. Deixa eu perguntar para a Aline. Aline, você pode escrever. Por que você está estudando menos? Só para... Ah, tá. Porque ela colocou aqui, né? Porque eu sou chefe de família e o serviço de casa não deixa. Beleza. Aí, nesse caso, Aline, o que você acha em relação ao seu aprendizado, já que você está estudando menos? Pode digitar, só para a gente entender aqui. Ok. Né? Então, deixa eu ver, quando vocês estiverem fazendo as entrevistas, seria melhor vocês pelo menos fazerem ela
online, mas não escrito, tá, pessoal? Porque o escrito, às vezes, ele limita um pouco e não dá essa interação que a gente tá querendo fazer. Tá? É importante a gente criar essa interação para entender o que é que está no coração do cliente. É isso que é importante. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para o questionário. Quando os questionários são muito fechados, você tem respostas curtas desse jeito, ó. Não, nenhum, sim, sim, foi bom, não, muito, várias vezes, gostaria. Esse tipo de resposta não nos ajuda a, a, a explorar mais, né? Tem algumas aqui que falam um pouquinho mais, sim, seria mais prático, mas você não sabe, você não entende por que seria mais prático, né? Às vezes sim, às vezes não, sim, principalmente quando demora para entregar, né? Então, a resposta, ele fica muito curta e a gente não consegue descobrir a dor do cliente. Agora, vamos nesse questionário aqui, quando eu reformulei a pergunta, por exemplo, você passou a fazer mais refeições em casa após a pandemia? Deixa eu ver se é essa aqui, né? Natan, Thaís, Natan e Thaís. Deixa eu ver aqui, Natan e Thaís. Acho que foi a primeira pergunta, isso aqui. Isso, Natan e Thaís. Quando eu reformulei as perguntas aqui, né? Por exemplo, você passou a fazer mais refeições em casa após a pandemia, e aí você tem ficado com medo de frequentar os locais, supermercado, e é quando eu reformulei, o que você acha de ter que fazer saídas aos supermercados e padarias, como essa rotina de pandemia alterou seu comportamento de compra de alimentos? Esse tipo de perguntas, vocês podem perceber aqui que as próprias respostas dos entrevistados, eles já trazem coisas mais interessantes do que simplesmente um sim, não, né? Por exemplo, aqui, ó, entrevistado 1, alega que engordou muito nesse período de quarentena e que no momento o foco está sendo voltar a ter uma dieta mais saudável. Ele acha perigoso ir fazer as compras do supermercado e gostaria de ter um delivery de quitanda mais fitness. Olha só, né, você já começa a ter mais informações. Então, nesse caso, ele engordou, né? Isso também está acontecendo comigo. Eu fazia academia todo dia, agora o bicho pegou, né? Engordou muito nesse período de quarentena, né? E que o foco está sendo voltar a ter uma dieta mais saudável. Então, o que acontece? Nessa questão aqui, você fala, tá, entendi. Então, provavelmente, e se eu oferecesse algo que pudesse ajudar essa pessoa a ter uma dieta mais saudável, né? E ela também está fazendo um delivery aqui, gostaria de ter um delivery de quitanda mais fitness. Isso aqui é o resumo de todas essas perguntas reformuladas, tá, pessoal? Entrevistado 2, alega que está fazendo mais refeições por estar em casa e que pede tudo por delivery, pois tem pessoas de risco em casa, gosta de coisas artesanais porque são mais saborosas e preza muito pela qualidade do produto e não tem consumido muitas quitandas porque a maioria das padarias da sua cidade não estão fazendo entrega de produtos frescos. Olha que interessante. Aqui já começa a ter algumas falhas já de mercado que podem ser exploradas, né? Que as padarias não estão fazendo entrega de produtos frescos, né? E que gosta bastante de comer coisas artesanais, porque são mais saborosas, né? O entrevistado 3 alega que todas as casas estão, todos da sua casa estão comendo muito mais e que estão fazendo compras maiores para durar mais tempo e diminuir as saídas e idas aos supermercados, e que por isso não estão comendo quitandas artesanais com frequência, porque compram mais industrializados que têm uma validade maior. Estão priorizando também o preço e levando o que fica mais em conta. Não gostam de delivery porque as entregas demoram muito. Novamente aqui, pessoal, né? Então, vamos supor que em questão de delivery, vocês estão
começando a perceber que começa a ficar um padrão aqui, todos querem delivery, ou os que não querem, não gosta porque as entregas demoram muito, né? Então, alguns, aqui você já começa a ter um padrão de respostas das pessoas, né? 4. Alega que está comendo de forma mais saudável, pois está tendo mais tempo para cozinhar, pois está ficando mais em casa, e que evita ir às padarias, prefere fazer comidas mais caseiras, e que os preços atualmente estão influenciando bastante suas compras, e que a taxa de entrega são as que mais incomoda quando pede por delivery. Então, as taxas de entrega são as que mais incomodam. Por outro ponto, é que prefere alimentos de baixa caloria, mas que sejam saborosos. O interessante nessas perguntas, né, do jeito que as respostas vão acontecendo aqui, vocês percebem que as respostas começam a ficar muito mais ricas e cabe agora a nós tentarmos descobrir, por meio dessas respostas, alguma solução que a gente vai oferecer para eles, que vai falar, entendi, né? Então, agora está começando a fazer sentido esse tipo de proposta de valor do negócio que eu estou oferecendo para os meus clientes, né? Que eu vou oferecer para os meus clientes, né? Então, através desse tipo de resposta aqui mais elaborada, porque eu fiz uma pergunta mais elaborada, você vai ter muito mais possibilidades de ter uma, um- uma proposta de valor, uma coisa mais elaborada na hora de a gente fazer o nosso negócio funcionar. Tá? Não sei se vocês separaram isso, pessoal. Pode responder, viu? O que vocês acham desses dois tipos de perguntas e respostas? Ninguém achou nada? Vocês entenderam o que eu falei? Não, entendemos, professor. Vai reparar muita coisa, é bem diferente, muito mais completo, fornece muito mais informações, dá muito mais norte para o empreendimento futuro. Então, nossa, valorizamos muito mais esse último jeito. Bacana, Tiago. Então, vocês percebem, né, que numa entrevista, né, você pode ter esse tipo de respostas, ou você pode ter esse tipo de resposta, gastando o mesmo tempo, o mesmo custo e a mesma oportunidade de interagir, né? Quem que falou aqui? Pergunta mais elabora, esclarece melhor o mercado a ser explorado. Perfeito, Aline. É isso mesmo. Então, eu coloquei isso lá no campus virtual, né, de cada um de vocês, para vocês verem a forma de fazer a pergunta. Porque quando você faz a pergunta de uma forma, você consegue ter muito mais elementos, tá? Por exemplo, aqui, ó, entrevistado 5. Alega que está comendo muito mais doces do que antes e que por isso já ganhou alguns quilos. E que por estarem fazendo mais refeições em casa, acredita que estão saindo mais do que antes da pandemia para fazer compras. E que o preço dos produtos tem influenciado 100% na hora das compras, e que gostaria que tivesse um aplicativo onde pudesse fazer o pedido da noite anterior dos produtos de café da manhã e que programassem o horário de entrega na manhã seguinte. E deu ainda a sugestão de pacotes mensais com a escolha de produtos variados. Olha quanta riqueza, né, que esse cliente já começou a fornecer para a gente, né? São as dores dele, né? São as dores dos clientes que começam a aparecer nessas respostas, pela forma com que a gente pergunta, tá ok? Né? Então,
E é interessante porque quando você começa a ter esses tipos de respostas aqui, né, ele entrevistou 20 pessoas, né, foi uma entrevista bacana, né, e agora a questão a seguir é o seguinte, tá, beleza, agora então vocês compilaram já essas respostas dos clientes, agora o que é que esses clientes têm em comum que vamos supor que se a minha hipótese seria construir uma plataforma de entrega, de delivery, né, deixa eu ver qual que é a proposta deles aqui, né, Belas Quitandas, né? Deixa eu ver aqui. Se for uma proposta de entregar delivery, será que essas respostas estão embasando ou não a forma, o meu negócio, né? Ou seja, será que essas respostas que eu estou tendo pelos meus clientes, eles, eles vão embasar ou não o meu negócio, né? Essa que é a pergunta. Então, a pergunta que eu fiz para esse grupo, depois, né, tá, beleza, eu gostei bastante dessas respostas. Agora, o que é que vocês vão fazer a partir dessas perguntas, dessas respostas que vocês tiveram? Então, o público-alvo deles é a população geral que está sendo afetada pela pandemia, pessoas que estão em home office ou aquelas que fazem parte do grupo de risco. Maravilha. Dores dos clientes. Então, essas aqui são as hipóteses das dores. Primeiro, pessoas que tiveram suas rotinas alteradas estão trabalhando em home office com dificuldade para realizar compra em padaria e supermercado. Então, vocês percebem que, através daquelas perguntas, das respostas, você começa a ver que o povo está comendo mais, né, que o pessoal, às vezes, não vai nas padarias e supermercado porque quer fazer uma compra maior. Você já vai verificando se essas suas hipóteses estão corretas ou não. Pessoas que fazem parte do grupo de risco e estão em isolamento, portanto, enfrentam dificuldades para fazer. Pessoas que fazem parte do grupo de risco e estão em isolamento, portanto, enfrentam dificuldades para fazer compras em padaria e supermercado. Beleza. Então, é uma hipótese também que você está levantando aqui. Está correto essa hipótese? Essas perguntas, essas respostas que eles estão me dando, validam essa dor ou não? Pessoas que estão passando mais tempo em casa devido à pandemia e com isso há um aumento de consumo de alimentos. Beleza. Os estudantes, essa é a hipótese, que os estudantes estão mais tempo em casa, então aumenta a quantidade de consumo. Pessoas que procuram por alimentos caseiros e artesanais em detrimento de produtos industrializados, principalmente devido ao maior tempo de... Pessoas que procuram por alimentos caseiros e artesanais em detrimento de produtos industrializados, principalmente devido ao maior tempo em casa, aumento da ansiedade das refeições. Também é uma hipótese que eles estão levantando, tá? Tem gente aqui querendo entrar, só um minuto. Ah, tá. Beleza. O pessoal está entrando agora. É isso mesmo, Aline. Quando as perguntas são mais elaboradas, ajuda a propor o negócio algo que ainda não tinha pensado. Exatamente isso. É exatamente isso. Né? Então, o que acontece? O valor, né, dessa primeira empresa. A Belas Quitanda oferece a praticidade de se ter fácil acesso em meio à pandemia a quitandas de qualidade, saudáveis e muito saborosas, feitas com amor e atenção aos detalhes, levando não só um alimento, mas também carinho, promovendo a melhoria na qualidade de vida. Beleza, então, a proposta nesse caso aqui da Belas Quitanda é fazer ou entregar. É isso que vocês vão ter que começar agora a verificar. Eu tô dando exemplo aqui só para vocês pensarem, tá? Então, no caso aqui, se ela falou assim, feitas com muito carinho, então, às vezes, será que a proposta de valor
não é, em vez de fazer, porque já tem muito, é entregar, será que o problema está no fazer ou o problema está no entregar? Né? Essa é a questão. E quando a gente começa a ter esses tipos de respostas aqui, pessoal, a gente começa a ver que, por exemplo, a maioria está comendo descontroladamente. A gente já ouviu essa resposta várias vezes aqui, vocês estão reparando? Então, o problema talvez não seria, em vez de entregar, até entregar produto, a gente pode entregar e fazer um acompanhamento nutricional ou até mesmo oferecer algo que consiga controlar a quantidade de comida que nós estamos comendo no dia a dia. Então, a questão é, será que eu vou continuar nesse meu negócio de fazer quitanda e entregar, ou eu posso oferecer algo ainda mais sofisticado para eles, que eles não têm, que ninguém tem, e que todos eles aqui, né, comendo mais, está comendo mais, está comendo mais. Então, como eu posso, talvez essa necessidade de comer mais gere algum outro serviço que ninguém esteja entregando. Não é nem delivery, nem quitanda, às vezes é algo que ninguém nunca pensou ainda e não está entregando para essas pessoas. O que vocês acham dessas abordagens, né? E é interessante, pessoal, que eu também fazia academia todos os dias, sabe? E agora já não estou fazendo mais. Porque e tem uma vontade e a minha consciência está me pegando com relação a isso. E eu fico pensando, por que eu não faço academia aqui na minha casa? Porque eu não tenho nenhum plano, eu não consigo achar nenhum plano que me adapte a fazer academia aqui em casa. Só estou dando um exemplo meu, tá? Estou comendo mais também, estou fazendo mais comida em casa, eu gosto de fazer comida e eu estou fazendo comida gostosa pra caramba, né? Porque a gente... isso aí. Então, eu estou comendo em casa e eu mesmo estou fazendo minhas comidas de vez em quando aqui, né, para minha família. A gente fica inventando, reúne as crianças aqui, né? Mas eu estou pesquisando vários lugares para fazer os exercícios em casa, mas eu não queria. Como eu já fiz academia, eu sei que a gente não pode ficar repetindo o mesmo tipo de exercício, mas eu não achei nenhum plano, por exemplo, de fazer os exercícios em casas que variassem, né, por dia. No primeiro dia você faz isso, no segundo dia você faz isso, no terceiro dia você faz isso. Eu não achei nada disso. Ou se tem, é muito hard. O cara fica 10 minutos fazendo e depois que você faz tudo que o cara faz, você não faz nem a metade, nem um décimo daquilo tudo que o cara faz, você fica acabado e você perde a motivação de fazer. Então, são várias oportunidades que eu vejo que eu percebo e falo, puxa, ninguém ainda está explorando isso. Isso é uma dor minha própria dor, e eu não estou conseguindo resolver essa minha dor. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de entrevista mais em profundidade, com uma pergunta mais aberta, que a gente colhe mais informações, e depois dessas informações, nós analisamos todas essas informações e começamos a enxergar algo que não estava escrito ou que a gente não perceberia se as respostas fossem do tipo sim ou não, a gente começa a ter mais elementos para elaborar o nosso projeto de negócio. E o nosso projeto de negócio começa a ficar muito mais interessante a partir dessas informações. O que vocês acham dessa abordagem, pessoal? A Aline já está comentando bastante aqui, né? E é isso mesmo, viu, Aline? Sem problema, Tainara. Sem problema. Estou dando já os feedbacks das entrevistas e eu
já estou gravando aqui, então depois você pode voltar de novo e assistir, tá? Porque eu expliquei várias coisas aqui antes e eu acho interessante vocês darem uma olhada nas minhas explicações. Mas vocês podem abrir o microfone e me perguntarem qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal. Fique totalmente à vontade. Nós estamos no bate-papo aqui. Ok, Stephanie. Alguma pergunta, pessoal? Não só dessa questão dos questionários, mas das aulas, das outras aulas também. Aí é interessante que quando a gente começa a combinar essas entrevistas com aqueles modelos de receitas que eu falei numa das aulas também, você começa a ver várias questões interessantes que você pode tentar oferecer um produto de alto valor agregado a um custo, né? A um custo mais baixo, a um modelo de negócio mais interessante, pessoal. E aí, através desse tipo de combinação de modelos de receitas e agregação de valores, a gente começa a construir um negócio muito mais sofisticado e legal. E o interessante, eu não sei se vocês lembram das primeiras aulas, né, que eu falei, com relação ao modelo de desenvolvimento de produto e modelo de criação de clientes, desenvolvimento de clientes, o que nós estamos fazendo através dessas entrevistas é o modelo de criação de clientes. Primeiro, você está tentando descobrir quais são as dores dos clientes e depois você vai oferecer a sua proposta de valor, né? Então, o negócio ganha muito mais chances de ter um negócio bem sucedido do que se não fosse assim, tá? A Aline está falando que também tem as mesmas dores, isso em relação à academia. Falta mais empenho e atenção dos mesmos com os alunos mais limitados. Pois é verdade. Eu vejo que isso aqui tem uma oportunidade imensa que não está sendo explorado, sabe? O pessoal está ficando em casa, não está tendo oportunidade para fazer academia e está querendo fazer, está querendo comer melhor, está querendo também se cuidar melhor da saúde, mas não tem nada que está oferecendo para a gente. Professor, mas sabe o que eu já refleti sobre isso aí? Sabe o que eu acho? Por exemplo, existiam já vários aplicativos de musculação antes da pandemia. Aí, hoje em dia, eu acho que o pessoal viu que estava um pouco saturado, só que foi uma interpretação talvez equivocada, e foi para o Instagram, Facebook, por exemplo, lá no Instagram, tem 1000 páginas que eu sigo só que passa treino, sabe? Treino funcional, treino diferentes, aí a pessoa entra todo dia e faz o exercício. Eu tô conseguindo, assim, malhar todo dia alguma parte diferente do corpo através desses vídeos, dessas lives no Instagram, sabe? Eu acho que tá legal, eu acho que é uma forma bacana também. Não é um aplicativo, mas é uma ideia das pessoas pela live. Interessante. E eles fazem isso de graça? Sim, eles fazem isso de graça. Por exemplo, tem uma página que chama Quarentrainer. E ela é super famosa, sabe? Aí, geralmente, são treinos funcionais que não necessitam de aparelho, por exemplo, sabe? Tipo assim, de peso, musculação. Só que eu, por exemplo, eu tô inventando. Eu tenho uns pneus aqui em casa, aí eu levanto os pneus, eu Legal. pulo corda, faço qualquer tipo de coisa para qualquer coisa, sabe? Qualquer uma. Rapaz, você me deu uma ideia interessante. Você coloca aqui na, na- aqui no chat o nome, por favor? É Quarent Trainer, né, que você falou? Mas interessante. Mas beleza. Aí eu fico pensando, tá? Essas pessoas não estão. Isso. O problema é que é muito puxado para algumas pessoas. Exatamente. É isso mesmo, né? É interessante. O que eu estava pensando? Que nesse caso, o Quarent Trainer, ele não é
não tem fins lucrativos. Então, como é que você vai montar o seu negócio com fins lucrativos baseado nesse tipo de proposta, sabe, Tiago? Então, é aí que a gente vai ter que pensar um pouco mais, né? Porque, beleza, existem comunidades que fazem isso de graça, né? Mas e se a gente fosse montar um negócio, né? Como é que a gente iria fazer isso, né? Então, essa é a grande questão. Mas eu entendi, Thiago, é muito interessante. Depois você coloca para nós aqui, Quarenter Trainer, deixa eu ver se eu consigo. Eu coloquei aqui, eu abri a página aqui, Ah, legal, bacana, aí eu achando os outros, porque esse foi o que eu tô mais assistindo, eu coloco, ok? bacana, ótimo. Vai. A Eduardo estava perguntando, mas com as entrevistas também definimos o nosso público-alvo? Sim, essa questão de público-alvo, Eduarda, é a parte muito importante que a gente chama de persona, né? Eu já expliquei isso antes, mas eu vou explicar de novo, tá? A persona é o avatar ideal do seu público-alvo, tá? Vamos falar aqui desse persona. A gente está comentando aqui sobre saúde e tal, então vamos falar sobre academias aqui que a gente está conversando aqui, tá? O persona, o persona do tipo, o cara que fica todos os dias lá na academia, é uma persona, é o cara que gosta de malhar, é o cara que gosta de estar todos os dias lá, ele fica pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas lá treinando, malhando. Quando ele não está malhando, ele está na rua correndo, ele está fazendo algum tipo de exercício. Isso é uma persona, tá? E também nós temos uma outra persona, tipo eu, né, que não sou rato de academia, mas eu gosto também de manter um condicionamento físico mínimo necessário para que eu fique tranquilo, né? Então, é um outro tipo de persona. É um persona, é um perfil de pessoa que quer comer bem, quer se manter saudável, mas também não consegue mais ter esse tempo todo para ficar 1, 2 horas malhando, se bem que eu ficava, né? Mas é, não é um rato de academia, vamos assim dizer, gosta de andar de bicicleta, mas agora está mais parado porque está tudo fechado. Então, é um outro tipo de persona, é uma pessoa casual que gosta de fazer exercício, mas não é aquela pessoa que vai ficar direto indo para a academia, direto fazendo o trabalho de musculação e etc. E tal. Então, é outro persona. Então, vocês estão entendendo que, dependendo do tipo de persona que você vai atingir, ou você apresenta uma proposta. Se você apresentar a mesma proposta para esse cara que é rato de, de academia e esse igual eu, a proposta não vai bater, né? Então, a proposta não vai. A proposta tem que ser diferente para personas diferentes. Então, nesse caso, através dessas entrevistas, a gente precisa ver se existem personas diferentes, se existem formas diferentes da pessoa encarar, né? A gente consegue ou não encarar diferentemente esses grupos de clientes. E dependendo, vocês vão falar assim, puxa, aquele tipo de persona que é a pessoa assídua na academia e tal, aquela pessoa que é que vai todos os dias, que fica 2 horas lá e que malha na rua e etc e tal, não é a persona que eu quero, é a persona do tipo que fica mais em casa, mas quer manter pelo menos um corpo físico mais saudável, né? Então, a gente vai começando a ter personas diferentes. E essas personas é que nós vamos começar a descobrir através desse tipo de entrevista mais elaborado também. Tá? Isso precisa ser muito bem definido. Essas pessoas precisam ser muito bem definidos, tá, pessoal?
Beleza. Eu não sei se vocês estão conseguindo. Deixa eu até colocar aqui Core Trainer aqui só para. Não sei se vocês estão conseguindo pegar. Tá sim. O professor, eu quero também fazer um comentário ao comentário da Aline. Aline, eu também tenho uns exercícios, a maioria, na verdade, que eu também não dou conta de fazer, não. Tem uns, né, puxar uns pesos, esses trem assim. Tem hora que eles utilizam equipamento, algumas lives que eu vejo, mas aí eu modifico, sabe? Eu faço, tipo assim, eu faço um exercício que eu já vi, entendeu? Exercício, por exemplo, sei lá, de fazer uma simples flexão com o joelho no chão, fazer um abdominal, qualquer coisa, sabe? Só para não ficar parado mesmo. E isso aí vai dando esperança e motivação para a gente começar a evoluir, entendeu? Eu vejo por esse lado. E, por exemplo, tem muitos personal trainer aqui na minha cidade, desconhecido, que fica fazendo live. Aí toda live que eu vejo, eu tô entrando. Interessante. Então, a live é o momento de você fazer exercício, então, né? Acaba ficando assim, né? Acaba. E também não só em live, sabe, professor? Por exemplo, eu gosto muito de algum filósofo, algumas coisas assim. Eu não sei se você já ouviu falar no Karnal, no Cortella. Uhum. Eles fazem live, assim, umas 3, 4 vezes por semana, sabe? No Instagram. O Uhum. Fábio Porchat faz umas entrevistas também. Aí eu fico acompanhando, por mais que a gente até enjoou um pouco de live, mas quando você usa para um fim específico, eu acho que tá sendo a solução para muitas pessoas, sabe? Passar o tempo. Bacana. Você me falou uma informação muito interessante agora. As lives estão. Você está achando que já está enjoando já de live? Não, não é porque comparando com o início da quarentena, que tinha live desde música, né, de show, por exemplo, as lives de show que estourou. O Uhum. pessoal exagerou, os cantores, por exemplo, ficavam 7 horas na live ganhando dinheiro, né, porque Ah, eles também tinham o objetivo também de ganhar dinheiro. Lógico que é doação, mas eu acho que cada visualização no YouTube ganha um pouco de dinheiro. Não entendo muito bem isso aí, se você souber, professor. Aí o que certo. aconteceu? Eles ficavam 8 horas lá comentando e cantando muito menos. Então o pessoal um pouco que saturou, entende? Ah, tá. Quando uma live, quando era inovadora no início, fazia muito mais barulho do que hoje. Só que quando você utiliza Entendi. ela para um fim, por exemplo, exercício físico, aprendizado com filósofos, comentários, aprendizado sobre política, sobre qualquer coisa, aí eu acho que te dá mais energia, entendeu? Muito bom, entendi. Olha que interessante, né? Então, essa pergunta que eu fiz agora também, pessoal, vocês podem reparar que é uma forma de eu tentar extrair alguma coisa interessante para que quando eu fizer a live eu consiga entender também o que é que as pessoas querem. Então, o tempo todo, quando a gente pega essa técnica de fazer essas entrevistas em profundidades, vocês podem perceber que o tempo todo a gente está aprendendo, né? Está tentando extrair as informações dos clientes e a gente está conseguindo ter esse feedback o tempo todo, né? Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Professor, mas eu queria Oi. só falar mais uma coisa, o porquê das lives. Por exemplo, essa página aí que o senhor está pesquisando, eu vi as publicações dela, era só a publicação de peso mesmo, sabe? Fazer exercício com peso supino, por exemplo, umas coisas assim. Só que pela live, eles já têm o objetivo de atender mais pessoas, entendeu? Então as lives são coisas funcionais. Pula, agacha, faz isso. Agora, os treinos focados, eles fazem, como que eu posso dizer? Aí é com peso mesmo. Aí é diferente, postagem e live, entendeu? Entendi. Bacana. Muito bom. Então, pessoal, vou mandar pelo chat. Ok, não. Treinar 50 anos, detesto tudo online, não gosto, não funciona para mim. Olha que interessante, né? Então, para algumas pessoas não funciona. Mas, enfim, é interessante, pessoal. Eu só estou dando essa aula aqui, focando mais nessa questão das entrevistas, para a gente poder explorar mais nessas entrevistas e para a gente conseguir extrair
o máximo de informações através dessas entrevistas e começa a ficar rico, e do jeito que a Aline falou, né? A gente começa agora a ter novas ideias de negócios que a gente jamais iria imaginar através dessas informações novas que vão entrando. E cada vez que você vai fazendo novas entrevistas, você vai tendo novas informações, e em cima dessas novas informações agora, você vai compilar e verificar o que é que realmente está faltando, o que as pessoas estão falando que estão faltando. E aí a gente começa a compilar essas respostas. Isso serve, então, para a gente ter a ideia de um negócio novo. Beleza? É assim que funciona, tá? Então, essa live agora que nós fizemos é para a gente entender isso, e aí essa semana, então, vocês vão, através das novas colocações que eu fiz lá em cima do questionário, vocês vão a campo e levantam essas informações e fazem essas compilações para nós, tá bom? É essa, então, a atividade dessa semana aqui. Eu não vou passar mais nada não, senão fica muito puxado, mas a atividade dessa semana, então, é fazer esse levantamento, e eu vou dando feedback para vocês lá no campo virtual. Cara, o meu trabalho aumentou 200%, mais, 400%, porque, meu Deus, corrigi tudo o que os estudantes colocam, né? E eu tenho 4 disciplinas diferentes, corrigi tudo que os estudantes colocam, e dar feedback um por um, meu pai do céu. Mas vamos lá, né? Durante esse período, é isso mesmo que nós estamos fazendo. Se pode fazer sozinha? Pode sim, pode sim. Vai dar mais trabalho, mas pode fazer sim, Aline, não tem problema não. Todo dia uma tentativa. Bacana, viu, Thiago? Eu vou dar uma olhada nessas lives aí. Eu também tô querendo adaptar alguma coisa para mim, assim, mais leve, mas ainda vou achar até o final do semestre. Obrigado, viu, professor? Eu acho que tudo que eu achar interessante, eu vou tentar mandar lá no grupo, e todo mundo que quiser fazer isso também, viu, gente? Para todo mundo crescer, qualquer assunto, seja de exercício, seja de qualquer coisa, eu tô online, viu? Opa, bacana, legal. Legal. Ô, Thiago, Oi, Jean. você deu uma boa ideia para todo mundo, até eu tô querendo aproveitar isso agora. Obrigado, Jean. Eu tô tentando inovar, igual eu falei, tem uns pneus aqui em casa. Rapaz, eu ponho os pneus, eu fico levantando para cima, assim, sem machucar, né? Uma coisa assim, tipo, tentando fazer igual como se fosse peso de academia mesmo. Tô tentando inovar, porque eu sou muito elétrico e eu tô com quarentena total, sabe? Então eu tô inventando essas coisas aqui, porque senão eu tô ficando doido, tô surtando. Você mandou bem demais, velho. Tipo, eu sempre gostei de fazer exercício e tal, só que academia eu falava assim, não, negócio que eu gasto dinheiro à toa, tipo, até malhava, dedicava, mas eu falei, não, é tempo e dinheiro, eu prefiro, tipo, andar de bike, e agora com essa ideia aí, nossa, salvou. Obrigadão, viu? Por exemplo, tem hora que eu encho uma garrafa d'água de Coca-Cola 3,5 litros, encho e fico levantando como se fosse pro ombro, sabe? Eu vou aproveitando as coisas de casa. Saco de açúcar de 5 quilos, assim vai indo. Obrigadão aí pelo apoio. Muito bacana. Eu acho que é uma necessidade, viu, Thiago, de todo mundo, praticamente. Muito bacana. Então tá bom. Vocês percebem, né, que nessa live que nós estamos fazendo já é uma forma. As entrevistas estão acontecendo aqui e a gente vê as necessidades fluindo, né? Então vocês começam a perceber, e aí você fala, pô, de repente o Thiago já monta então uma série de treino para a gente, que a gente consegue fazer isso em casa, tranquilo, de acordo com as nossas próprias possibilidades, sem pesar tanto esses treinos que esses caras passam por aí, que é muito pesado, que a gente não consegue, desanima e para de fazer. Né? Então, são
são dores que tem no mercado, são dores é isso aí, são dores que aparecem que não estão sendo satisfeitos, e quando a gente aproveita essa dor, a gente sabe exatamente o que pode oferecer para as pessoas. Beleza? Então tá, eu vou parar por aí. Pode falar. O professor, tem uma dúvida e eu mais um comentário. Você falou sobre a dor, é porque os meus colegas, eles tudo tinha personal trainer por videochamada, sabe? E eu não tenho personal trainer, né? Aí que aconteceu? Eu falei assim, então vou inventar. Aí o personal dava os exercícios de acordo com as coisas que eles tinham em casa. Aí eu falei assim, não, vou inventar com as coisas, eu vou ser meu próprio personal trainer. Aí surgiu de uma dor mesmo também, sabe? Pelo meu ciclo que eu tô envolvido aqui de pessoas. E eu queria fazer uma pergunta sobre outra matéria. Posso fazer, professor? Pode, fica à vontade. Tá, eu queria que o senhor pudesse explicar sobre comodoto e bens fungíveis. Desculpa, eu não ouvi porque estava um barulho aqui. Tá. Então, eu queria saber sobre comodoto e bens fungíveis, que estava no último réu. Comodoto? Porque eu pesquisei. Eu não estava Somente. escrito último réu, não, mas eu fiz pesquisas para responder, né? Sobre a última atividade. E aí eu achei essa palavra, comodoto e bens fungíveis. Rapaz, não sei. Qual é o que é? Não, então, aquela atividade que para a gente ver sobre uma empresa, tipo a receita da empresa, a última atividade, que tem até um prazo maior para entregar. Eu acho que é no Real 5. Aí eu fiz uma pesquisa de algumas empresas e eu achei várias vezes a palavra comodoto e bens fungíveis. Sabe? Não é Não, Será que não é comodato? é comodato, isso mesmo, eu anotei errado, isso mesmo, comodato, Tá, então. beleza. Comodato é o seguinte: comodato é uma forma de a gente fazer o modelo de receitas em que a gente não vende o bem, mas a gente empresta o bem. O bem acaba virando um serviço. Por exemplo, eu vou dar um exemplo: os modems da internet são tipo comodato. Você não é o dono dela, mas a empresa que presta a internet, que dá o link da internet para você, ele empresta o produto, e você paga uma mensalidade pelo produto. Você não é o dono do produto, mas enquanto você estiver assinando aquele produto, o serviço, ele te coloca aquele bem em posse, em sua posse. Você toma conta dela como se fosse seu. Mas a partir do momento que você cancela essa assinatura, eles pegam de novo o produto da tua casa e levam para ele, ou seja, você deixa de ter o produto dentro da sua casa. Isso é o comodato. É muito comum, pessoal, hoje, a gente partir por um processo chamado servitização. O que é a servitização? Ao invés da gente vender o produto, nós estamos alugando o produto, e não é só o aluguel, você coloca o serviço junto com o aluguel. Então, você, na verdade, está oferecendo um serviço por meio do produto. Por que isso é legal? Por que esse comodato é um modelo legal? Porque a gente consegue ter uma renda recorrente. Ao invés de a gente vender e ganhar uma vez apenas, a gente aluga aquele bem, presta um serviço em cima desse aluguel e ganha, durante longo prazo, a gente acaba ganhando a receita em cima desse produto no longo prazo, tá? Então, isso é o comodato. Qual que é a outra pergunta? Fundição? Bens fungíveis. E eu entendi bem. Obrigado, professor, pela explicação. A outra De pergunta nada. é bens fungíveis. Mas tá ligado com isso. Eu acho que bens fungíveis é oferecer por exemplo, o modem enquanto você utiliza a internet. Eu acho que é a explicação. Só que eu também tinha dúvida sobre a palavra, entendeu? Essa palavra eu também não conheço, mas deve ser
algo de oferecer o serviço junto com o produto. Então, hoje em dia é muito comum, pessoal, e é um modelo bacana, bacana, do tipo, vamos supor que o Thiago estava falando sobre essa questão aí do personal trainer, né? Pessoal, funcional em casa. Isso não é um produto que você. O produto é o serviço mais o produto que a gente está entregando. Então, hoje é um combo entre produto e serviço. A gente casa as duas coisas e entrega as duas coisas para o consumidor. E ao invés de você fazer a venda, simplesmente uma venda, você faz com que haja uma assinatura desse produto ou desse serviço para que você ganhe no longo prazo. É assim que as coisas estão funcionando hoje. Ok? Fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, e aí vocês perguntam lá beleza, vocês perguntam lá no grupo, ou manda lá no chat aqui do campus virtual, que todo momento eu estou respondendo, tá bom? Ô, Beleza, Joel, então? Oi, Jean. esse sistema aí de comodato que eu tava falando aí, eu Uhum, tava desenvolvendo um produto umas vezes com o pessoal da UFLA, tinha até uns professores no meio, né? Aí uhum, era pra monitorar gás, e aí, tipo, tinha o sensor, né? A parte que monitorava que a gente iria deixar na casa das pessoas, e, e esse sistema seria tratado em nuvem para ver quando ia acabar o gás da pessoa e a empresa já iria lá trocar, sabe? interessante. Aí, aí até a ideia era muito boa, só que a gente foi ver e tal, começou a ver assim, ó, o produto é muito bom, mas e o modelo de negócio? Aí Certo. que deixou a desejar e tal, a gente viu que não ia ganhar dinheiro, e acaba que, tipo assim, no final das contas, a pessoa sempre. Porque assim, o sistema era muito imperfeito assim, na questão do monitoramento, sabe? A hora exata que vai acabar o gás para poder estar acionando a companhia e entregar. E a pessoa, o dono, né, na casa, acaba que sempre prefere ele mesmo usar até a última gota que tem no botijão para poder pedir outro. E sempre procurar pegar o mais barato. E aí ia ficar muito caro e a gente acabou desistindo da ideia porque não ia compensar, sabe? Legal, Jean. Interessante que essa proposta que nós estamos fazendo aqui, essa aula que nós estamos fazendo aqui de entrevistas, casa bem com isso que você está falando, né? Se vocês tivessem feito essas entrevistas em profundidade e conseguido descobrir algo a mais, né, que pudesse extrair mais informações, talvez vocês poderiam ter avançado um pouco mais nesse modelo de negócio. Por exemplo, eu sempre fico pensando, cara, eu não sei quanto de gás que ainda falta, que ainda sobra dentro do meu galão aqui, né? Do meu botijão. Porque é, a gente compra 13 quilos, mas você não sabe se usou 13, se usou 12,50, se usou 12,80, entendeu? Então sempre fica aquele restinho a mais que você fala, putz, o que os caras estão fazendo com esse restinho a mais? A gente sempre está pagando a mais. Então são dores que se vocês entrevistassem e algum cara fala assim, não, eu deito o gás e rolo ele para gastar até o último e tal, aí talvez essas informações talvez seriam mais interessantes do que mesmo a troca. E você falar assim, putz, entendi. Então, acho que se tivesse algum produto que informasse o quanto que ainda está sobrando e como é que a gente consegue explorar esse restinho, será que isso aí não poderia virar um negócio? Então, são coisas que a gente começa a pensar e falar assim, putz, por que ninguém pensou nisso ainda? Né? Então, é, enfim, são essas coisas que a gente começa a ter ideia quando a gente começa a fazer as entrevistas em profundidade. Não sei se. Não, bem interessante, professor. Até na época, eu estava participando daquele programa lá, o Lemonade, conhece? Que teve lá na UFLA. Sim, conheço.
Aí eu tinha visto uma parte, tipo assim, de validação, né, da ideia. Uhum. E aí até no grupo, assim, não falando mal, né, mas a gente tinha que validar a ideia primeiro para ver se ela ia ser aceita ou não. Mas aí todo mundo era contra, falou assim, não, mas é um negócio muito inovador e pode ser que alguém roube a nossa ideia. Aí foi aquele caso, assim, não foi totalmente em vão, porque dentro da universidade, assim, o tempo gasto para aprender a desenvolver foi bom para a aprendizagem nossa. Mas na questão empreendedora mesmo do negócio, a gente perdeu tempo. Bacana, entendi. Ô, eu posso falar, professor? Tá, pode falar. A Eduarda está com uma dúvida aqui, eu acho muito pertinente, eu vou responder ela depois. Pode falar, Tá. Tiago. Ô, Jean, por que você não faz assim, uma ideia futura, né? Você constrói uma carteira de clientes e aí você vai ter, por exemplo, a média de consumo para cada botijão. Vamos supor, você vende só um tipo de botijão, a empresa, e aí vamos supor, para minha família, em média, o botijão dura 2 meses, em média. Então, quando chegar 2 meses, você vai ter lá na sua agenda que você vai ter que trocar esse botijão. Daí você vai lá, já faz a medida, aí troca e isso fica de crédito futuramente, sabe, para ir abatendo o valor. Aí você faz um cliente sempre, entendeu? Eu acho legal, achei muito massa a sua ideia, no. Tipo, vamos supor que sobrou um pouquinho no. Todo dia tal ele troca. Aí sobrou um pouquinho no botijão, tipo, fica como crédito? Seria tipo isso? Isso fica como crédito, porque aí, no caso, você, no seu abastecimento de gás no botijão para vender, você vai girar isso dentro da sua própria empresa, você vai gerar isso só na sua empresa, entendeu? Então vai ficando como crédito, aí você aproveita aquele gás, você retira ele do botijão. E a pessoa sempre vai ter o gás antes de acabar. Por causa que aí você vai ter um cálculo na sua agenda que, por exemplo, o botijão na casa do Thiago dura um mês, por exemplo. Aí quando vencer um mês, a sua entrega, sua agenda vai demonstrar entrega. Entregar botijão na casa do Thiago. Aí você chega lá, sem a pessoa pedir, isso aí já vai ser um contrato, aí você fala, aí você mede na hora, o aparelho te dá, você troca o gás, leva esse gás com o restinho para sua empresa, e isso fica como crédito para a pessoa, entendeu? Aí vai abatendo no valor, entendeu? Ou da hora, hein? Gostei da ideia. Aí, professor. Eu acho Aí, legal. aí sim, aí dá negócio, cara. Independente se o cara tá com 1 quilo ainda sobrando ou não dentro do botijão, você vai na medição e você faz o cara pagar pelo peso líquido do negócio, aí sim você está sendo muito fiel, né? Você está trazendo transparência para o mercado, né? Para esse mercado aí, e você vai ter cliente fiel para o resto da vida, porque independente se sobrou meio quilo, 1 quilo ou 2 quilos no botijão, você vai estar pagando sempre o produto líquido. Cara, vou comprar só de você mesmo, né? Que interessante, né, cara? Que interessante esse negócio. Eduarda, respondendo a sua pergunta, a questão é o seguinte: o persona, você vai ter que escolher o persona que mais está alinhado com a sua proposta de valor, e você vai ter que escolher o persona que mais estiver que tem potencial de crescimento de mercado, tá? Então vamos supor que você você descubra vários personas dentro dessas entrevistas que você faz, mas você vai ter que decidir qual persona que eu vou atender, porque não adianta, você não vai conseguir atender a vários personas diferentes. Então você vai ter que falar, puxa, qual persona que é o mais interessante para mim atender? E aí, através desse levantamento de persona, você vai falar, esse persona aqui é muito legal, mas o tamanho de mercado dele, ou seja, o potencial de mercado dele não é tão atrativo assim. Então eu acho que eu vou partir para um outro persona. Ou então você pode falar o seguinte: esse tipo de persona já tem gente atendendo. Eu não quero entrar em competição com eles, então eu quero fazer um outro tipo
eu vou atender um outro público, um outro persona que não está sendo atendido. É assim que a gente vai ter que, ver a escolha desse persona. Você levanta os personas, que são os avatares ideais de cada público-alvo, e em cima disso você vai analisar o quanto é que o seu modelo de negócio, o seu valor está ajustado com esse persona, e se esse persona está sendo atendido ou não. Porque se estiver sendo atendido, não adianta você querer oferecer a mesma coisa. Você tem que oferecer algo novo. Né? Então, você vai ter que sempre analisar o persona e a proposta de valor que você está oferecendo. Ok? Eu não sei se deu para entender, Eduarda. Aline, pois aqui tem um vendedor de gás, perdeu muito cliente porque eu meti o socorro uma menina que estava sendo estuprada. Que é isso? Oh, meu Deus do céu. Isso não fica a cargo das refinarias? Eu não sei, viu? Sempre existe essa questão, esse negócio do gás, nós estamos falando do negócio de gás agora, existe essa questão de quem é que enche o gás, né? Então, existe o atravessador, ou como é que eu posso dizer, a distribuidora que simplesmente recolhe os botijões e distribui, né? Agora tem essa questão, tem várias marcas de gás diferentes, isso nós temos que entender o negócio. Uma hora eu compro de um gás, outra hora eu compro de um outro, e aí eu fico pensando, pô, esse cara que está pegando o meu gás aqui, vou dar um exemplo aqui, né? Liquigás, eu estou entregando para ele um botijão da Comgás e ele está me entregando da Liquigás. O que ele faz com esse botijão da Comgás? Né? Então, são coisas que eu também não entendo, mas, enfim, a gente precisa estudar esse negócio para ver se não tem furo lógico nesse negócio aí, tá? Tem a questão das licenças, nem sei se é possível adquirir, as licenças da forma parte tem que pesquisar o consumidor dos clientes, enfim. Mas essa entrevista por vale para o lançamento de um novo produto da empresa já existente? Sim, ele serve tanto para um produto novo, como um produto que já existe já, tá? Beleza, pessoal? Aí, várias ideias interessantes aqui, vocês vejam como é interessante a gente fazer as entrevistas em profundidade, tá? Então, essa foi a tônica da nossa aula aqui. Isso. Não é que cada produto, você pode ter um persona e você pode tentar oferecer vários produtos para esse persona. Tá? Não é a cada produto um persona. Você tem o perfil de avatar que você quer oferecer. Vamos supor, voltando à academia aqui, que nós estávamos falando aqui, tá? Um persona do tipo eu, né, que não gosto bastante de fazer exercício, mas não estão conseguindo porque estou parado e as academias estão paradas, mas eu também não sou aquele cara que fica tentando construir músculo, tentando... eu só quero manter a minha forma física e o meu bem-estar, né? Isso é um persona, então você pode me oferecer vários produtos em cima desse meu persona, que é um persona que não quero ficar sedentário, não quero manter minha qualidade de vida, eu quero aproveitar o meu tempo sem ter esse tipo de treino funcional pesado que eu faço um dia e depois eu desisto já, porque não aguento mais, não consigo mais. Esse é o meu persona, que é diferente de um persona que quer fazer todos os dias, faz um treino hard, mas no dia seguinte ele está pronto de novo para chegar e fazer de novo, e fazer de novo, fazer de novo. Se você me der esse produto hard para mim, para fazer um dia, no segundo dia eu já desisto, porque para mim não serviu. Entende? Então, são personas diferentes.
E aí, em cima desse persona, você pode fazer várias coisas. Você pode oferecer a academia, você pode oferecer o plano alimentar, você pode oferecer o plano de, sei lá, né, são vários produtos diferentes que você pode oferecer para esse persona. Então, deve ter muita gente, igual o meu perfil, que a Aline falou também, né, que muitas vezes as pessoas não entendem e querem oferecer algo muito sofisticado para gente que não consegue ter tanta sofisticação assim, né, é um tipo de persona, tá? Beleza, pessoal? Então, eu agradeço muito aí o tempo que nós tivemos, né? Eu não queria fazer uma live tão grande assim, mas acho que foi bem bacana, foi bem interativo, deu para a gente aprender bem aqui na aula de hoje, tá? Então, eu estou à disposição e qualquer dúvida que vocês tiverem é só me contactar, tá bom? Agradeço, viu, pessoal? Boa semana para vocês, bom trabalho, bom estudo aí, tá? Obrigado. Então, eu já vou cortar aqui, tá? Obrigado, viu, pessoal? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.